Hoje temos mais uma limícola e estamos ainda na praia de Santo Amaro de Oeiras, no dia 4 de dezembro de 1988. A limícola de hoje é o Pilrito das Praias. Comigo está o José Sousa para falarmos um bocadinho melhor acerca desta espécie. Olá. Olá, Gonçalo, tudo bem? Pois é, realmente três limícolas de seguida, estamos aqui com um feito, não é? Portanto, a coisa rendeu por lá. Rendeu, como referi nas conversas anteriores, eu fui a Oeiras para visitar o meu tio e aproveitei. O meu tio, estou a falar do meu tio que me deu as primeiras bases na observação de aves e aproveitámos, demos ali uma escapadinha à praia de Santa Mar de Oeiras. Até me recordo que ele nesse dia, porque eu morava em Lisboa e eu já tinha ido ver aves, como se sabe, ao estrangeiro, à Suécia, a Monfortinho, a Espanha, a outros países europeus, ao Algarve, e ele, depois destas três limícolas, só me diz assim: estás a ver, tu queres ir lá ver aves não sei para onde, afinal tens aqui coisas para ver ao pé de casa. Nunca mais me esqueci desta. Faz sentido. Faz sentido, sim. Mas eu não conhecia aquele habitat, nunca lá tinha ido ver aves. Eu conhecia a praia de lá, para ir, ter lá ido a banhos quando era pequeno, mas nunca lá tinha pensado em ver aves. E este sítio foi o meu tio que me apresentou, e depois disso fui lá muitas vezes também. Portanto, rola do mar, pilrito escuro e pilrito das praias ainda são espécies que se conseguem ver hoje em dia nessa mesma zona. Exatamente. Embora, como eu já referi numa das conversas anteriores, o sítio, desde essa vez em 1988, o sítio sofreu algumas alterações com a construção daquele paredão que permite contornar a zona do Inatel sempre à beira-mar, até depois à marina que está do outro lado. De antes não era possível fazer isso. Talvez fosse possível na maré baixa, aquilo era praia rochosa, e portanto aquilo era uma zona, de certa maneira, pouco perturbada. A construção do paredão implicou mais presença de pessoas e a destruição de parte do habitat, e eu julgo, embora não tenha dados sistemáticos, que o número de aves que aí ocorrem diminuiu desde os anos 80 para cá. Nomeadamente o número de pilritos escuros que nós já falámos na conversa anterior era consideravelmente superior do que é hoje em dia. Mas não tenho números muito mais detalhados para poder elaborar sobre isto. Agora, a verdade é que continua a ser um sítio bastante interessante para observar várias espécies de limícolas, incluindo o pilrito das praias. O pilrito das praias ganha esse nome, também conhecido por pilrito da areia e coisas assim do género. Ou pilrito sanderlingo. E Sanderlingo. Sanderlingo, não é? Pois, exatamente. Esta é uma espécie que está muito adaptada a estar ali às zonas de praias de areia mesmo, não é? De areia Portanto, ou de rocha, sim. ou de rocha, mas muito nas areias e quase sempre em grupo. Em pequenos grupos, embora possa aparecer isoladamente, esta ave especializou-se em se alimentar nas zonas de, mesmo na linha d'água, junto à arrebentação. E por isso está sempre a correr para cima e para baixo, à medida que as ondas vão e vêm. Portanto, está sempre ali a correr. Porquê é que faz isto? Para explorar uma parte, um setor dali da linha de maré, onde as outras limícolas normalmente não andam, porque não estão tão adaptadas a correr para cima e para baixo. Esta espécie está sempre a correr. E é curioso que eles não têm o hálux. O hálux, que é o dedo posterior do pé. A maioria das aves tem quatro dedos, né? Três para a frente e um para trás, mas os pilritos das praias só têm três dedos e não têm o dedo posterior. E porquê? E isso deve-se Porque a quê? eu penso que terá sido uma adaptação para conseguirem correr para a frente e para trás sem esse dedo, porque esse dedo, para quando esse dedo posterior em muitas aves está mais desenvolvido, serve para dar mais apoio, não é? Quando estão a caminhar lentamente. Em muitas limícolas esse dedo acaba por ser quase vestigial porque não se apoiam muito nele. Mas no caso dos pilritos, É inútil. esse dedo acabaria se calhar por ser um estorvo quando eles estão a correr e, portanto, acabou por desaparecer. Daí que eles só tenham mesmo três dedos. Não, nos outros pilritos vê-se o dedo pequenino atrás. Estes só têm três. Daí que em espanhol os pilritos chamam-se correlimos,
e este chama-se Correlimus tridactyl, portanto é uma referência ao facto de só ter 3 dedos. E é, pelo menos entre as espécies europeias, uh, é a única que só tem 3 dedos, que eu tenho conhecimento. Esse comportamento dele andar Entre ali as para a frente espécies, e para desculpa, trás. entre as espécies de limícolas, porque há outras aves europeias que só têm 3 dedos, como o pica-pau tridáctilo, só para não haver Ok, aqui equívocos. sim, sim. Este comportamento de andar ali para a frente e para trás na zona da arrebentação é tão característico que até justificou ou serviu de mote para uma curta-metragem da Pixar que se chama Piper. Ah, que Uh, giro. É Esse não muito giro. conheço. Se ainda não viste se ainda não Não. viste essa curta-metragem, vê que está muito engraçada. Até porque há boa maneira das animações, os bichos aqui relatam um bocadinho a aventura de um juvenil que pela primeira vez vai caçar e que se atrapalha todo e deixa-se enrolar pelas ondas e não sei o quê. É engraçado, Ah, é que giro. engraçado. Esse não... Tenho que ver isso, tenho que ver isso. Chama-se Piper. Piper, para os procurares Piper. Piper Ok, de Pixar, encontras com certeza o, esta curta-metragem. ok. Um, esta espécie, um bocado à semelhança das espécies das nossas últimas duas conversas, também nidifica lá para cima, para o Ártico, mesmo lá na pontinha, não é? No Alto Ártico, aliás, no caso desta espécie, acho que é oportuno referir que já fizemos um webinário sobre isto há uns meses atrás, um webinário dedicado ao Pilrito das Praias, no qual foi apresentado um mapa com a distribuição da espécie e, efetivamente, o Pilrito das Praias nidifica em latitudes muito elevadas, é mesmo só no Alto Ártico, já nem sequer nidifica na Europa continental, eles nidificam no Ártico Canadiano, no extremo norte do Alasca, na Groenlândia, em Svalbard, que é um arquipélago que pertence à Noruega, mas que está muito lá para cima, a 80 graus norte, e em certas zonas do norte da Rússia, como por exemplo a Península de Taimir e algumas ilhas que ainda ficam mais a norte. Portanto, é mesmo em latitudes elevadas, genericamente eu diria acima dos 75 graus norte, embora isto possa depender dos países. E depois Imagino, inverno um pouco. imagino que aí tem um período de nidificação muito curto. É muito curto, sim, primeiro porque o degelo acontece muito tarde, não é? Eu penso que até ao início de junho um, muitas zonas ainda estão cobertas de neve. E depois também porque começa a arrefecer muito rápido. Só que uma coisa curiosa acerca das aves que nidificam no Alto Ártico é que, embora tenham um período muito curto para se reproduzir, elas depois têm algo que compensa esse período curto. É que acima do Círculo Polar tu tens 24 horas de luz, porque o Sol não se põe. O que significa que os adultos podem estar a dar alimento às crias round the clock, não é? Portanto, durante 24 horas, o que faz com que as crias também tenham um desenvolvimento muito rápido. Isto é uma forma de compensar. É claro que a gente ouve isto e depois a pensar, então, mas eles não dormem. As aves não têm o conceito de estar a dormir todos os dias como nós temos, né? Portanto, têm formas diferentes de organizar a sua vida. E estas aves que nidificam no Ártico podem ter ali períodos de intensa atividade em que se calhar descansam muito pouco para conseguir aproveitar aquela janela de oportunidade que é dada precisamente pelo facto do sol não se pôr. Ora, quando estás a alimentar as crias continuamente, o desenvolvimento das mesmas é mais rápido do que só poderes alimentar algumas horas por dia, né? E, portanto, eu acho que isto acontece com várias espécies e, portanto, elas conseguem reproduzir-se num intervalo temporal relativamente curto. Agora, é claro que quando chegam lá acima, se calhar no final de maio ou início de junho, não podem perder muito tempo. Portanto, é tipo, chegar, Pois, exato. acasalarem, se os pais não estiverem formados, têm que se decidir rapidamente, ou seja, fazendo assim uma linguagem mais coloquial, não podem andar ali um mês à procura de parceiro, porque não há tempo para isso. Portanto, têm que tomar decisões rápidas no que diz respeito a escolher um parceiro, a escolher o local do ninho e depois tratar da postura e de tratar das crias, porque aquilo em 2 meses ou menos tem que estar tudo tratado e para se virem embora. E Portanto, se não me engano, peço desculpa, se não me engano, esta espécie até acaba por praticar também poliandria, como
Ou seja, digamos, não é... Sim, nós falámos disto no webinário. Há vários estudos que mostram que alguns casais, efetivamente, um dos membros do casal depois pode abandonar e pode depois fazer casal com outra ave, portanto, um mesmo progenitor pode dar origem a duas posturas. Isso está explicado mais em detalhe no webinário e isso acontece com outros pilritos. Eu penso, agora não estive a reler os artigos, mas penso que isso às vezes são estratégias de otimização para conseguir aumentar a produtividade da espécie. Imagina, há um casal, já trataram da postura, a fêmea fica a cuidar dos ovos, e o macho vai acasalar com outra fêmea, porque assim consegue até aumentar, portanto, o offspring, não é? Portanto, o número de crias que sobrevive. Mas também há casos ao contrário em que a fêmea abandona, e não acontece sempre. Eu penso que, como disse, teria que reler a literatura sobre o assunto, mas eu penso que isto também às vezes são estratégias adaptativas que pode ter a ver com o número de parceiros disponíveis numa dada zona. Não é? Imagina que numa determinada zona há um número desigual de machos e fêmeas. Eventualmente pode haver ali alguns mecanismos de ajuste para conseguirem aumentar a produtividade, porque, como disse, a janela de oportunidade é muito curta. Eles depois têm que se ir todos embora. Não é como num sítio onde há aves residentes que uma ave faz uma postura a um casal e depois a seguir um dos membros do casal vai-se embora e vai fazer uma segunda postura com o outro. Aqui não, aqui estamos a falar de posturas paralelas que decorrem quase ao mesmo tempo. Portanto, há ali uma simultaneidade de ação que eu julgo, e mais uma vez isto é um bocadinho uma interpretação minha com base naquilo que li, eu julgo que isto tem a ver realmente com mecanismos de adaptação decorrentes do facto de esta época de reprodução ter que acontecer ali num intervalo muito curto em que não há margem para atrasos nem deslizes. Há outras situações em que, quando a nidificação falha, as aves podem se dar ao luxo de fazer uma segunda ou até uma terceira tentativa, que ainda têm 3 ou 4 meses para fazer isso. Mas quando o período é muito curto, pá, tem que haver mecanismos de ajuste muito rápido, vamos dizer assim. Mas atenção, eu estou a falar genericamente, depois haverá especialistas que já estudaram isto mais em detalhe, e se calhar as conclusões, até porque eu li mais do que um artigo sobre isso e as conclusões nem sempre são convergentes, ou seja, havia autores que sugeriam que havia estas poliandrias, depois outros estiveram a estudar e chegaram à conclusão que afinal isto só acontecia numa minoria de indivíduos, portanto isto tem que se marcar os indivíduos e tem que se estar a seguir individualmente para nós estarmos a perceber exatamente qual é que é o comportamento de cada um. Portanto, convém não fazer generalizações e Sim, 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 sim. extrapolações a Eu partir de cheguei a casos. ler, inclusive, uma referência qualquer que dizia que essa estratégia pode não ser aplicada todos os anos. Ou seja, é uma questão que provavelmente deve haver condições até inclusive ambientais que possam despoltar essa estratégia como uma forma de maximizar de facto o sucesso reprodutivo, não é? Em determinadas condições, imagino eu. Sim, como te disse, é assim, as circunstâncias ali, obviamente, poderão pesar efetivamente dependendo do estado do tempo, e dependendo do número de indivíduos disponíveis. Portanto, eu acho que estas aves têm que ter ali alguma capacidade de ajuste para conseguir tirar partido de situações que podem não ser iguais todos os anos. Eu, por acaso, agora estava aqui a verificar no Birds of the World, efetivamente, a formação de casais só começa na primeira semana de junho, ok? Na primeira semana de junho é que eles começam a formar os casais. As cópulas são em meados até finais de junho. Portanto, isto começa realmente tudo muito tarde. Mas depois, a partir do momento em que o processo entra em marcha, aquilo é quase como se não pudesse falhar. Porque se falhar, depois não há produtividade nenhuma. Quando eles migram para as zonas de invernada, com esta espécie também acontece o mesmo que acontece noutras espécies do estilo de migram primeiro os adultos e depois vão os imaturos a seguir? É uma boa questão. Eu não tive a ler muito sobre isso. Agora, o que acontece é que estas espécies, isto acontece com várias limícolas, muitas vezes migram em bando, não é? E quando migram em bando, muitas vezes há indivíduos que vão atrás de outros porque não conhecem as rotas e vão atrás daqueles que já sabem. Portanto, é possível que haja muitos bandos mistos a migrar, ao contrário de outras aves que migram individualmente. Agora, o que acontece muitas vezes
é que há adultos às vezes que partem mais cedo, até porque às vezes há casos de nidificação falhada, portanto, podem não ir todos ao mesmo tempo. De qualquer forma, o que diz no Birds of the World é que a maioria dos adultos parte de meio de julho até meio de agosto e que os juvenis partem de finais de agosto até ao início de setembro, mas que alguns adultos ficam com os juvenis já por setembro adentro. Portanto, como te disse, pode haver aqui bandos mistos e os adultos eventualmente já saberão as rotas e os juvenis vão atrás, porque as aves aprendem também muito por imitação. Portanto, poderá haver aqui um misto de várias situações, mas sim, tipicamente alguns adultos partem primeiro. E depois, quando se trata de migrar, estamos a falar de uma avezinha pequenita, mas que faz migrações que estão ao nível de, dos, das rolas do mar e dos maçaricos galegos e não sei o quê, que são migrações de muito longa distância. Sim, até mais do que as rolas do mar, porque os pilritos escuros nidificam mesmo só acima do círculo polar. As rolas do mar ainda descem um bocadinho. E vão E lá mesmo para o vão fundo mesmo lá dos para cima. continentes na Portanto, Zona por isso é Sul. que o nosso webinário se chamou Pilrito das Praias do Ártico para o Mundo, porque efetivamente é talvez o caso mais extremo de uma ave que nidifica lá mesmo em cima, numa porção de território que nem é assim tão vasta, porque quando nós olhamos para o mapa, enfim, depende da projeção, mas se víssemos isto num globo, a área de nidificação é relativamente reduzida em área, e depois espalham-se pelas costas do mundo todo, todo mesmo, e vão até à Argentina, à Nova Zelândia, à África do Sul, passando praticamente por todos os países que têm costas no sul da Ásia, todos os países que fazem costas em África e no Médio Oriente, e também ilhas como Madagascar, Cabo Verde, Madeira, Açores, costas da Península Ibérica e da Europa temperada e todas as costas americanas. E também, em certa medida, no Mediterrâneo, mas é preciso referir que, pelo menos no caso de Espanha, eles são muitíssimo menos numerosos no Mediterrâneo do que nas costas atlânticas. E isto acontece com outras limícolas. Ou seja, eles em Espanha ocorrem na costa norte, ocorrem na costa atlântica ali da Andaluzia, desde o Elva até ao Estreito, mas depois do Estreito para lá há muito menos. Isto acontece com as rolas do mar, acontece com várias outras limícolas. Eu julgo, não será o único fator, mas julgo que isto pode ter a ver com o facto de que a amplitude das marés no Mediterrâneo é muitíssimo mais baixa. Eu acho que anda à volta de meio metro, enquanto nós aqui temos 3 metros. Ora, se a amplitude das marés é muito baixa, as áreas que cobrem e descobrem com a maré também são muito menos extensas, não é? Portanto, proporcionalmente haverá muito menos área de alimentação. Eu não sei até que ponto é que isto é um fator que esteja na origem desta maior escassez no Mediterrâneo, é uma conjetura minha, mas para mim faz sentido que uma ave que se alimenta e que tira partido da subida e da descida da maré tenha mais dificuldade em se alimentar numa zona em que a maré quase não mexe, não é? Portanto, Não se deverá também ao facto de muitas das praias mediterrânicas não serem propriamente praias de areia, mas sim praias mais de calhau. eles também, atenção, eles também ocorrem em praias de calhau e no Mediterrâneo também há praias de areia, não é em todo lado, mas há. Sim, sim, Portanto, é verdade. mas eles também, em Portugal, também se vêem em praias de calhau. Aliás, a primeira vez que eu os vi na praia de Santa Mar de Oeiras também foi naquela zona rochosa ali ao pé do Minatel e vê-se com alguma frequência noutras zonas de praias rochosas, até em quebra-mares de portos. Portanto, Sim, eles mas não aí também são. tens muitas praias de areia nas redondezas, não é? Tens, mas atenção, já agora uma coisa. Embora nós associemos praia a praias de areia, uma praia rochosa também é uma praia. Portanto, Sim, sem aquelas zonas dúvida. que estão à beira-mar não deixam de ser praias e convém, quando nós dizemos Pilrito das Praias, eu acho que o nome até se ajusta melhor do que Pilrito da Areia, porque eles não são exclusivos das areias. E há Sim, sítios, mas o nome em inglês sugere um bocado isso, não é? Sanderling, evocando a sugere, areia, não é? Sanderling é um nome que vem do inglês antigo e que significa lavrador das areias. Ou seja, em inglês é sand plowman. Portanto, e talvez por eles andarem sempre ali a picar na areia como se estivessem a escavar. E depois esse nome foi adaptado para português, numa tradução que nem me parece muito boa, que foi Pilrite Sanderlingo. Portanto, adaptaram diretamente, aportuguesaram o nome, mas não foi só em português, porque em alemão também se chama Zanderling e em francês os pilritos, um pilrito é Becassot, e então o nome francês é Becassot Sanderlang. Mas, quer dizer, é uma palavra que está a ser afrancesada e em português foi aportuguesada, mas que na nossa língua não significa absolutamente nada.
E, portanto, neste sentido, eu acho que o nome Pilrito das Praias é um nome muito mais apropriado, porque tem um significado para nós e corresponde ao habitat frequentado pela ave. Gonçalo, vamos aproveitar aqui os últimos minutos de conversa para elaborares aqui um pouco mais sobre o facto que esta espécie até tem sido estudada em Portugal, nomeadamente com censos realizados em 2015 e 2022, e com o intuito também de perceber como é que evolui a distribuição desta espécie nas nossas costas. Queres elaborar um bocadinho este assunto? Sim, até porque eu participei nesse censo também. O que é que acontece? O Pilrito das Praias é uma limícola que passa cá o inverno, mas que, ao contrário das outras limícolas, ou da maioria das outras limícolas, não inverna principalmente nos estuários. Portanto, há muitas limícolas, como setos borrelhos, tarambolas, pernas vermelhas e maçaricos, que invernam nos estuários e depois se refugiam nas salinas e que são alvo de contagem todos os anos em janeiro, nas contagens de aves aquáticas, que são feitas, penso que continuam a ser feitas pelo ICNF, embora não haja dados publicados há muitos anos, é a entidade que sempre os fez. Ora, estes censos são feitos nos estuários, nas lagoas costeiras, em algumas albufeiras, mas não são feitos nas praias. E, portanto, os totais de pilritos das praias obtidos através destes censos de aves aquáticas são sempre valores muito baixos e que não são representativos do total nacional. E, neste sentido, foi feito um censo promovido pela CPEA, pelo ISPA e pela Faculdade de Ciências, acho eu, penso não me estar aqui a esquecer nenhuma entidade. Foi feito um censo em 2015 e repetido em 2022, e este censo visou percorrer as praias, ou pelo menos as mais representativas, para tentar contar a população de pilrico das praias a nível nacional. Ou seja, digamos, foi feito um censo dirigido no habitat característico desta espécie, que não são os estuários nem as salinas. E então, no primeiro censo, que foi feito no inverno de 2015-2016, chegou-se a um total de, deixa-me verificar aqui os números para não me enganar, mas com cerca de, isto está aqui por regiões, eu estava a ver se encontrava aqui o total nacional de 2015, foi 3.209. 3.209, portanto, muito superior aos valores que nós encontramos nos estuários. No inverno de 2021-2022 foram 3.226, portanto, um valor quase igual, ali na casa dos 3.200. Embora com algumas diferenças, porque no primeiro censo foram encontrados pilritos em maior quantidade na região de Lisboa, com mais de 1.000, portanto, Lisboa e arredores com mais de 1.000, e depois, a seguir, mais ou menos uniforme, 600 e tal, na região centro, nas costas alentejanas e no Algarve. No segundo censo, que foi 2021 e 2022, a região com maior número foi o litoral centro, com 1.096, depois o Algarve com 900, a região de Lisboa com 700, e depois as costas alentejanas tinham 250, mais ou menos o mesmo que a região norte, que quer no primeiro, quer no segundo censo teve ali entre 200 e 300. Portanto, resumindo, o total nacional foi semelhante nos dois censos, mas a distribuição foi um bocadinho diferente. No primeiro censo, a maioria estava na região de Lisboa, no segundo censo, as regiões com maior número foram o litoral centro e o Algarve. Agora, é preciso dizer que, às vezes, estas variações podem não ser só de ano para ano, pode ter a ver com o dia em que se fez o censo, porque as aves podem se deslocar de umas praias para as outras, dependendo da perturbação, dependendo do estado da maré, dependendo até eventualmente do estado do tempo. Portanto, enfim, isto às vezes as circunstâncias em que nós fazemos o censo, ou até, dito de outra maneira, se tu fores fazer um censo a um sítio qualquer, contar as aves que lá estão e voltares lá passado 3 dias, os números podem ser completamente dispares. Portanto, tenta-se que estes censos sejam uma boa amostra, mas há sempre aqui alguma variabilidade que não se controla. De qualquer forma, o aspecto essencial a reter é que, a nível nacional, parece ter havido alguma estabilidade, que foi a população nacional ficou pelos 3.200 indivíduos. Gonçalo, muito obrigado. Fica aqui só uma lembrança então para quem quiser saber mais alguma coisa, pode sempre recorrer aqui ao canal YouTube do Portal Aves de Portugal, ou até mesmo no portal,
está lá também o link para o webinário, para a gravação do webinário sobre o Rito das Praias, que já foi aqui referido, e também fica aqui, digamos, o desafio para irem ver aquele filmezito, curta-metragem Piper, Piper, da Disney, Pixar, que também é engraçado. Gonçalo, muito obrigado. Obrigado a todos Obrigado, que nos Zé. ouviram. E já em jeito de teaser, na próxima conversa voltamos ao Algarve. Ora bem, gostas de deixar aqui a migalha, não é? Que é para o pessoal ir atrás. Tá Claro, claro, bem. há que segurar os ouvintes, né? Há que segurar os ouvintes. Obrigado, até à próxima Muito então. bem, até à próxima.